Ok, então já está no... Está fazendo tudo. Agora, então, vamos jogar o... Vamos lá. Vocês estão vendo já? Sim. Sim. Ok. Então, estamos começando. A advertência de sempre. Vamos lá. Hoje é a sexta aula, né? E vamos começar a falar do conceito de época. Nós vamos fazer umas 3 ou 4 aulas sobre época. Tá? Então, ECLA é uma sigla, né? Que significa esquema conceitual, referencial e operativo. Tá? Uma palavra estranha, essa ECLA, desde a primeira vez que eu ouvi, eu sempre achei essa palavra estranha, bem misteriosa. Então, vamos por partes, né, seguindo os conceitos do Jack Stripador. Vamos pensar a primeira palavra esquema. Né? Eu peguei essa definição aí. Esquema é a síntese de algo mais complexo e elaborado. Em outras palavras, é uma versão reduzida, simplificada de uma totalidade. A ideia de esquema pode ser aplicada em diversas situações, na comunicação, em relação ao pensamento, ou como guia de atuação em certas atividades. Tá? Na verdade, esse exemplo aí é um exemplo interessante, né? Porque quando a gente concebe a ideia de mesa, no fundo, a gente reduz essa ideia a um tanto e 4 pés, né? Quer dizer, e tem muitas coisas que podem estar contidas nessa ideia, né? Um tanto e 4 pés. Né? De modo que é uma redução, de fato. Né? Esquema desse conceito de eco é exatamente isso. É uma simplificação. Né? A outra palavra é referencial. Tá? E, segundo o dicionário informal, é algo que dá uma determinada referência, que nos dá a conhecer uma determinada história. Então, na verdade, quando a gente pensa em eco, a gente está falando que é um esquema conceitual, quer dizer, quando nós construímos essa relação, ela está falando de algo que é, de certo modo, impalpável. Né? E é assim que a gente vai construindo as nossas referências do mundo. Porque, na verdade, quando a gente pensa o conceito de eco, a gente tem que pensar que o sujeito nunca é vazio diante da experiência vivencial. Ele carrega sempre consigo suas experiências, as vivências, os conhecimentos adquiridos anteriormente. E essas experiências estarão sempre como um a priori frente à nova situação
com a qual é confrontado. Um caso muito interessante a gente pensar isso são as crianças autistas, né? Que ainda não estão com um mundo interno claramente constituído, mas que, por alguma razão, ou pelo desenvolvimento intrauterino, ou pela vivência do próprio parto e nascimento, elas tiveram uma experiência, de alguma forma, como é que eu diria assim, com um grau de incômodo muito grande, o que faz com que elas tenham dificuldade de enfrentar as relações reais. E elas tendem a se refugiar do seu próprio mundo interno, né? E é a partir daí que o ecro delas começa a ser constituído, né? Então, um esquema referencial é constituído pelas experiências anteriores e toda vez que a gente enfrenta uma nova situação, a gente tem esses conteúdos como a priori da nova experiência. A terceira palavra de eco é o operativo. O operativo, no dicionário, significa produtivo, relativo a obras, a ações, procedimento operativo, que produz efeito, vontade operativa. A etimologia, a origem da palavra, está em operar, sobre o radical operati mais vivo. Sinônimos de operativo são produtivo, operante. Tá? O que significa isso? Que dentro do conceito de eco, nós estamos falando que todo o aprendizado, toda a aprendizagem anterior, ela, no final, é canalizada num sentido instrumental, no sentido de habilitar e ser habilitado para que a gente possa entrar numa relação de interação com a realidade, numa relação de adaptação ativa. O conceito de operatividade está visceralmente ligado à ideia de adaptação ativa, que é radicalmente diferente da concepção de adaptação funcionalista. No funcionalismo, a adaptação ela está colocada num sentido de que tudo muda para nada mudar. Quer dizer, o indivíduo se adapta ao seu contexto, ao seu ambiente, quase de uma forma passiva, né, para poder sobreviver dentro desse ambiente no qual ele está vivendo. Né? O conceito de adaptação ativa é totalmente diferente. Né? Eu gosto muito de citar essa frase do Rudolf Roslavsky, que só ouso mudar o mundo se ouso antes mudar a mim mesmo. Mas só ouso mudar a mim mesmo se me disponho antes a mudar o mundo. Tá? Então, no contexto do conceito de eco, desculpe, então, no contexto do conceito de eco, está contida a ideia de que para o ser humano o processo de conhecimento só se completa, de conhecimento, de aprendizagem, de constituição da própria identidade, quando o adquirido pode ser instrumentalizado para interagir com o ambiente, com ferramenta de produção de mudança. Tá?
essa, essa ideia vai ser fundamental na visão do Sean Blair e tudo mais. Tá? Uma conclusão, por enquanto, é essa. Né? Você tem o sujeito, na sua relação com o mundo, ele internaliza isso, ele constitui um ecro na medida em que ele instrumentaliza essa vivência internalizada, procurando uma instrumentalização para uma adaptação ativa. Nas próximas aulas, nós vamos entender que o conceito de eco implica, de um lado, uma epistemologia, de um outro lado, uma psicologia, de um outro lado, uma antropologia e, de outro lado, uma pedagogia. Por que isso? Porque o conceito de eco implica numa visão de como é que se produz conhecimento, como é que nós, seres humanos, criamos conhecimento. De outro lado, ele pressupõe uma determinada forma de conceber como é que se constitui a identidade do sujeito, como é que se constrói um mundo interno, como é que se constrói um self. De outro lado, ele implica em compreender a origem do ser humano, né? Esse fato de que o ser humano, a espécie humana, foi a única espécie que optou para utilizar o sistema nervoso central como forma prioritária de adaptação ao mundo. Né? Todos os seres vivos, eles, de alguma forma, eles utilizam algum recurso biológico como recurso principal de adaptação ao ambiente. O ser humano fez uma escolha única. A espécie humana fez uma escolha, né, do sistema nervoso central como instrumento de adaptação. E o conceito de eco também implica numa pedagogia, ou seja, como é que se ensina e se aprende, né? Está contido desse conceito. Do ponto de vista de conteúdo, essa aula aqui é mais simples, eu quero conversar um pouco com vocês e nas próximas aulas a gente vai caminhar mais fundo nessas linhas que eu apresentei para vocês. Tá? Então, lá, vamos conversar. Eu primeiro queria fazer uma pergunta que você falou, deu um exemplo das crianças autistas. Isso que você falou... Eu não entendi direito o que você falou. Fala de novo, por favor. Tá. Sobre o exemplo que você deu das crianças autistas, está escutando agora? Estou. Pode falar. Então, eu queria entender, na verdade, isso é um exemplo mesmo do que acontece, né, assim, vamos dizer, o autismo seria um problema em função
desses dois momentos de uma vida intrauterina difícil, enfim, e um parto difícil, é isso? Não sei se eu entendi. Pode ser ou de uma experiência intrauterina complicada, uma gravidez complicada, ou, quer dizer, pode haver outras explicações aí, mas as mais comuns estão na linha do que eu estou te falando. Por exemplo, criança que nasce e fica durante muito tempo na incubadora, sem contato com a mãe, tá certo? Ou criança que teve um nascimento muito dificultoso, com muito sofrimento. Tá? Quer dizer, o primeiro contato dessas crianças com o mundo externo é uma situação de uma vivência muito dolorosa. E o que a criança faz como resposta defensiva? Ela prefere ficar numa... Ela prefere se voltar para si mesma e tem mais dificuldade de fazer o contato externo, certo? Então, essa é uma das explicações, vamos dizer, mais aceitas para a questão do autismo. Pode haver outras razões, certo? Mas as que são mais consideradas são essas. É muito comum, por exemplo, entre as crianças autistas, o fato de que tiveram a experiência de incubadora durante um tempo muito longo, entendeu? Situações desse tipo dificultam a relação. Então, eu estou dizendo isso porque nenhuma criança recém-nascida é vazia de experiência. E a experiência anterior, ela está envolvida e profundamente comprometida no processo de adaptação e de crescimento e de desenvolvimento, entendeu? Entendi. Mas, quer dizer, ela é vazia de experiências, mas, vamos dizer, ela tem esses referenciais que desenvolvem, então, o mundo... Ao contrário, ela não é Isso, vazia, certo, entendi. Porque ela tem esse conteúdo que ela vivenciou. Uma criança recém-nascida não é vazia. Entendi. Certo? Ela pode ter um ego muito primitivo, ela pode estar numa relação muito fusionada, mas ela já carrega consigo alguns elementos fundamentais que vão dar o início da interação dela com o mundo exterior. Entendi. Certo? Entendi. Quer dizer, o ecro dela já pressupõe essa relação difícil com o mundo externo, uma relação de sofrimento. E, como tal, fora a bagagem genética. Fora a bagagem genética familiar, né? Dos pais, dos avós, de experiências que ela traz geneticamente registrada. Hoje a gente já sabe que existe memória de padrões, de vivências, de comportamento que marcam os genes, né? A Ana Quiroga usa uma expressão que ela diz que esses primeiros elementos de constituição da individualidade, eles estão inscritos no psiquismo de todos nós em código genético. Eles não têm um conteúdo simbólico, propriamente dito, entendeu? Nossa, para mim isso é bem novo, mas acho que não é novo aí para esses estudos, né? Essa, por exemplo, é uma diferença fundamental de uma visão schoniana e uma visão lacaniana. Quer dizer, numa visão lacaniana, o mundo interno só se constitui quando tem linguagem.
Você nunca vai conseguir entender o conceito, por exemplo, de simbiose e ambiguidade do Blair de um ponto de vista lacaniano. Mais coisas aí? Eu tenho um conhecimento, no caso, especificamente da minha neta, né? Quando ela nasceu bem prematura, tá? Ela ficou, acho que no mínimo uns 2 meses na incubadora. E, no entanto, ela é extremamente inteligente, sabe? Ela está com 12 anos já e é extremamente inteligente. Ela dá, sim, criança da idade dela, ela dá show, né? Então, não sei, aquele exemplo que você citou, que e aí confere mais com aquela carga genética que a criança traz, né? Mas autismo não significa falta de inteligência. Não, pois é, mas ela é não só inteligente, como é bem social, ela mas tem que ver, às vezes a pessoa está na incubadora, a mãe vai lá, bota a mão, faz massagem na criança, amamenta, tem a relação. Eu acho importante sempre a gente não ter uma coisa assim causal, porque eu acho que o ser humano é mais complexo do que essa coisa assim. São crianças que tiveram algum afastamento afetivo. Pode ser criança, por exemplo, que vai e a mãe tem uma depressão pós-parto e aí outras pessoas cuidam, ela entrega, né? Eu tive um exemplo assim que a mãe não conseguia ouvir o choro da criança, aí volta para a casa dos pais. Quem cuida são os avós, o pai trabalhando o tempo inteiro. O menino cresceu e a mãe tinha uma dificuldade relacional com ele. E aí entra a questão da linguagem também, né? Porque a linguagem ela passa também pela língua dos afetos, né? De como eu acolho, de como eu aceito, de como eu rejeito, né? E tem crianças autistas que não constroem linguagem, mas se comunicam. Eu fui visitar lá uma tia, ela contando de um outro primo que tem um filho autista de 21 anos. Ele não fala, ele faz sons e tal. Mas ele adora nadar numa piscina, então os pais são separados, tem guarda compartilhada, fica cada um 3, 4 vezes por semana. E é uma criança de interior, que não tem recursos, né? É uma cidade pequena. Então, ele nada, que é uma coisa que faz bem para ele. Ele é muito bonito, muito bonito. Tem essa característica também, né? E ele, por exemplo, ela estava contando que ele gosta de ver o mesmo filme uma porção de vezes, repetidamente. A questão da repetição no autista é muito comum, né? E que aí o pai dele falou para ele: sua tia ficou triste, ela agora já cansou de ver esse episódio, ela quer ver outro. Ele estava vendo no computador, aí ele abriu a porta, aí a tia estava lá, ele deu um beijinho na tia, fechou a porta de novo e botou o filme para rodar no que ele queria. Então, algumas coisas ele já aprendeu, né? Como é que ele faz. Eu achei engraçado que foi uma história dessa semana. Assim. Eu não vejo ele há muito tempo, eu lembro ele como criança, ele não parava quieto, e tinha coisas agressivas, foi uma criança muito trabalhosa. Hoje ele tem 21 anos, continua trabalhoso.
É um autismo grave que ele tem. Agora, o que aconteceu com ele foi que o irmão mais velho teve um problema no joelho, foi fazer uma operação e todos foram para a operação do mais velho e ele ficou com uma pessoa desconhecida. Ele tinha 1 ano e depois disso é que surgiu a questão do autismo nele. Assim contam os pais, né? Porque foi a avó, o pai, a mãe, todo mundo foi com outro que ia operar, e ele ficou com uma pessoa estranha com 1 ano de idade, né? Ou até menos um pouco, e aí depois ele não desenvolveu a linguagem. Tem traços autistas, né, que não são Os pais necessariamente... perderam os pais muito cedo, crianças ainda, todos dois. Tem traços Muito autistas, complexo. tem traços autistas que não necessariamente são vinculados a situações como essas, né? Eu tenho uma paciente que é uma pessoa muito simples, de uma cultura, vamos dizer, pouco rica, teve mais uma experiência assim, de família ligada à igreja, e o pai era vicentino, coisas dessa natureza. Ela foi socializada sempre com a ideia de que ela tinha que ajudar os outros. Quando ela estava já no curso secundário, fizeram ela parar de estudar para poder cuidar de uma irmã mais nova, porque os pais não podiam cuidar, e se sentiu sempre secundária, e as coisas para ela. Depois casou-se, o marido traiu e abandonou ela. Depois depois de separada, passados alguns anos, ela encontrou um outro companheiro que também abandonou ela no dia em que a mãe dela morreu. E ela tem uma dificuldade muito grande de encontrar um companheiro. O problema, o sintoma aparece pela dificuldade de sair, de fazer relações, de tentar conhecer pessoas, né? Eu até brinco com ela dizendo que, contando aquela anedota de Santo Antônio, que o português acendia a vela todo dia para Santo Antônio para ganhar na loteria, até que Santo Antônio ficou bravo e apareceu para ele e falou assim: tudo bem que você acenda a vela, mais ou menos compra o bilhete, né? Entendeu? Quer dizer, vamos dizer, é um traço autista que não está necessariamente ligado a uma situação de trauma infantil, mas ela teve Mas aí é uma questão vincular, né? Uma dificuldade de então o vínculo relacionamento. para ela, isso. Então o vínculo para ela ficou ligado primeiro e um sinal interessante. Ela foi ser auxiliar de enfermagem. Quer dizer, aquela ideia do Rodolfo Roslavsky de que a profissão, de certo modo, é um sintoma, né? Se manifesta aí nesse quadro dela. Então, o que mais? Eu quero explorar bastante mais esse conceito, mas hoje estou querendo colocar um primeiro momento para a gente falar disso. Fala, Zé Paulo. Eu achei curiosa essa
contraposição entre a adaptação ativa e a adaptação funcionalista ou passiva. São mesmo assim contrapostas, podem ser conjugadas. Eu posso ter, ao mesmo tempo, num dado momento, uma adaptação ativa, num outro momento, uma adaptação passiva, e ambas serem produtivas, serem adequadas ou não, ou a adaptação chamada de funcionalista ou passiva teria sempre um caráter negativo, ou não é possível associar a ideia negativa a qualquer das adaptações. Esses dois conceitos me chamaram muita atenção. Talvez citei esse Esse conceito. é um conceito central, né? Porque a psicologia e a sociologia americanas, elas são essencialmente funcionalistas, né? Se você pegar todas as visões nessa área, se você pegar o Skinner com a visão do condicionamento operante, se você pegar as tradições sociológicas, se você pegar a Marx, enfim, conseguiu entrar. Se você pegar nessa visão, né, o próprio conceito, por exemplo, de delinquência na cultura americana, ele está muito ligado à questão de que o indivíduo não consegue se adaptar ao mundo em que ele está, né? E por quê? Porque essa concepção está sempre ligada à ideia de que a adaptação é o modo como o indivíduo, qualquer que seja esse indivíduo, não necessariamente um indivíduo humano, um ser vivo, né? Para ele se adaptar à vida, ele precisa se adequar às condições do ambiente, entendeu? Do nosso ponto de vista, numa visão operativa, isso é doença. Entendeu? Quer dizer, a incapacidade do sujeito entrar em interação com o mundo e entrar numa relação de mútua modificação do sujeito e do mundo. Aquela frase do Bohoslavski: eu só ouso mudar o mundo se eu ouso antes mudar a mim mesmo. E só ouso mudar a mim mesmo se eu me disponho antes a mudar o mundo. Quer dizer, as duas coisas se dão ao mesmo tempo. Aliás, essa expressão ao mesmo tempo é a marca fundamental de uma contradição dialética, né? Quando as coisas não acontecem ao mesmo tempo, tá certo? Nós estamos diante de um dilema. E o dilema é o sinal fundamental da doença. Porque o dilema é ou, né? Ou isso ou aquilo, né? Quer dizer que, então, essa adaptação passiva, que isso que seria a doença, eu acho que eu não entendi essa parte. Teria a adaptação passiva é uma submissão, uma reatividade? Ou também uma reatividade, onde eu fico inadaptado, mas não mudo nada, né? Isso. E termino sendo rejeitado, né? Porque eu não consigo interagir com os outros e com o meu porque ambiente. Pegar o exemplo da delinquência, né? Eu faço uma adaptação pela transgressão,
mas não transformo o ambiente em que eu vivo, não é? É. Mas a delinquência transforma o ambiente. É. A Como é que delinquência é? Se transforma. transforma em que sentido que você... Porque interfere, ela rompe, ela choca, ela é, na verdade, sei lá, é Ela uma coisa impõe uma que contenção, na verdade, né? Impõe uma contenção, tá? E aí Mas explica... ela, Mas, aí a forma como a gente vê é aquela descrição do estereótipo, que é aquela situação onde tudo acontece para que nada aconteça. Eu tenho um paciente que entra em surto, destrói a casa, tá certo? Mas destrói mesmo, para valer, quebrar tudo, de aparelhos a equipamentos, sei lá, pia, privada, além dos móveis, dos eletrodomésticos. Ele entra em surto e faz isso. Mas, com isso, ele volta a se colocar na família como, vamos dizer, o cara incompetente, né? E ele não consegue entrar numa relação com a família que permita a ele uma atitude construtiva, transformadora. Né? é operativo. Ele não muda, né? Apesar de que os Ele gestos... não se adapta. Ele mas... não se adapta. Né? Tá. Oi, Márcia. Conseguiu, enfim? Não estou conseguindo. Está difícil a beça. Não estou vendo ninguém. Nós Agora estamos te vendo. A gente está te vendo. Nós estamos te vendo e te ouvindo. Pois é, não sei o que está vendo aqui. E você A gente tá bem está te vendo bonita. e te ouvindo. Você está ouvindo? Estou ouvindo vocês, mas não estou vendo. Não estou vendo nada. Então, alguma coisa com a sua câmera, né? Não, fica uma tela com uma propaganda do Zoom. Fecha essa tela. Tenho medo de sair isso aí. Se eu fechar isso, vai cair. Lá no cantinho, Não. Lá no cantinho superior, fecha essa tela. lá direito. Do seu lado direito. Agora está. Consegui. Tá? Ok. Ai, gente, desculpe. Horrível isso. Vocês não Sem vão problema. acreditar. Eu comecei a entrar 3h15 da tarde. Nossa, Não, mas nessa hora não estava ainda... Não, mas Eu o meu não tinha computador está entrado. muito lento, então eu já estava me preparando para essa lentidão toda. Parece que eu estava... Tá. Vamos lá. Ok. Depois eu vejo a gravação, sem problema. Tá. Vamos lá. Eu queria que vocês fizessem mais questões e que interagissem também mais entre vocês, por favor. Uma colocação assim, na prática, essa pessoa que destrói tudo, né, ela tem uma função, tem que avaliar qual é a função desse comportamento, tá? Então, é outro ponto que tem que ser analisado. Porque, De certa forma, ele é o porta-voz da própria violência da família e da própria incapacidade da família de se adaptar ao meio, entendeu? De Ele resolver. representa dessa forma e é uma forma absolutamente... É de um estereótipo incrível. E você assistir uma reunião de família dessa família é um negócio que é extremamente doloroso, porque o tempo inteiro eles se agridem. Pois é. Então, tá aí tá a função dele, demonstrar o caos que é a família onde ele foi educado, né? A violência. E foi ele que buscou a terapia de família. Uhum. Quer Né? dizer, apesar de ser... Quer dizer, ele está Na exercendo terapia, a função. na terapia de família, a gente diz que o bode expiatório pode se transformar em líder da mudança. Uhum.
Ou ele Depende concentra no todo o grupo sofrimento. também, às vezes, acontece isso, né? Nos grupos, né? Uhum. Aquela pessoa que aparece como bode, que todo mundo deposita nele a sua parte mais difícil, a partir de que se consiga trazer as questões de uma maneira problemática e não dilemática, não binária, como se fala hoje, consegue-se, assim, elaborar melhor as questões. E esse bode expiatório é o mais resiliente da família, do grupo. Mas aí, nesse sentido, ele não entra nesse conceito da mudança, porque, na verdade, ele não vai ser um agente da mudança. Está Ele quebrando a absorve. casa, ele fica na incompetência. Não, então, mas por exemplo, tomando a história como um processo, ele acaba tendo essa função e acaba gerando essa nova mudança. Ele pode vir a gerar, Entendi. mas Essa ele função precisa não dele, quebrar, né? essa função dele ficou muito evidente porque foi por iniciativa dele que a família me procurou, entendeu? Uhum. Então, é nesse sentido que eu estou Ele está dizendo buscando ajuda. que ele foi, ele, na verdade, a palavra assim, ele desencadeou, né, um processo que vai gerar uma mudança, que está gerando a própria família indo procurar, né, a ajuda Tem chance, terapêutica e poderá tal, ou não. exatamente. Que aí também, né, mas, enfim, não é uma coisa estática dele, assim, apenas uma... não é ele, mas assim, o fato, né? Não, pelo que eu estou entendendo, não fica sendo assim, ele destruiu, então ele não se adapta e isso não é construtivo. Não, teve um desencadear que acabou pondo em movimento algumas coisas, né? É nesse sentido. Não sei se estou pensando certo. Nesse sentido que a Carmen falou, a delinquência tende a provocar alguma mudança, num sentido ou no outro. Não, esse caso desse rapaz é muito grave. Eles são proprietários rurais e houve um conflito que eles falam que é invasão do MST, que eu não acho que deva ser isso, mas ele terminou matando uma pessoa no meio de um conflito. Então, a coisa é muito carregada, entendeu? Muito carregada, não é brincadeira nesse caso. E isso é, de certa forma, expressão da atitude da família na relação com o meio. É um caso assim, Ele não é o único violento, todos são violentos. Eu fico sempre com essa família com uma dificuldade de imaginar um prognóstico de melhoria das relações, seja entre eles, seja deles com o ambiente externo. A destrutividade é muito grande. Entendi. É doloroso estar num grupo desse tentando exercer um papel terapêutico, entendeu? Porque pode tanto desencadear uma mudança para construtiva, digamos, de uma mudança, mas pode haver uma desagregação total dessa família e no meio também. Né? Porque depende do encaminhamento que isso vai dar, ou que conhecimento essa família tem para buscar alguma coisa, né? Porque pode haver uma desagregação total, uma coisa bem... Eu diria que essa desagregação já está acontecendo, entendeu? É muito difícil. Mas pode ser uma coisa bem...
bem Richthofen, né? Aquela menina que matou os pais. Né? Pode ser algo por aí, uma coisa bem mais desagregadora. Né? Eu concordo, acho que pode ser desagregadora, assim, sem dúvida. Mas, nesse contexto, eu tenho uma proposição para levantar, que é a seguinte, é outra, dentro dessa ideia de adaptação, eu proponho a seguinte abordagem. Não temos hoje, todos nós, que nos adaptar a essa era digital? Não necessariamente. Não necessariamente. A princípio, a gente imagina que todo mundo, mas tem gente que vai sobreviver sem isso aí, sem nenhum problema. E sempre haverá alguém que vai auxiliar essa pessoa. Então, não é necessariamente obrigatória essa evolução digital. Embora Não, eu não falei evolução, falei adaptação. Pode ser adaptação, pode ser, também pode ser. Adaptação. Será que você está falando da aprendizagem? Também. Será que todos nós não temos que aprender sempre as coisas, as inovações, ou entender um pouquinho que a vida é movimento e que vem coisas novas adiante que a gente precisa aprender? Nessa linha, Regina. Porque, de uma maneira ou de outra, a pandemia acelerou, nós estamos vivendo, eu chego a falar que é uma nova era na humanidade, essa era digital, no sentido amplo da palavra. Mas é mesmo, isso é verdade. Mas Eu acho que é um excelente momento histórico para a gente ver como é que isso significa, como é que você se adapta, né, a um ambiente que muda. Quando você aprende, você tem uma adaptação produtiva. Quando você só reproduz, né, você pode aprender, por exemplo, a fazer as coisas formalmente, né? Mas eu gosto muito desse assunto. Eu gosto desse assunto. Eu queria falar um negócio que é bem pessoal. Que é assim, nessa coisa, e é de adaptação, né? Porque eu fico muito em conflito nessa era que é digitalizada, que é de mídias sociais, que a gente só se encontra pelo Zoom e etc., né? Eu confesso que eu não gosto disso. Né? Eu acho que eu gosto de relações presenciais, de pessoas e etc. Então, isso de ter que se adaptar a isso me causa um desconforto enorme e uma resistência, eu confesso. Mas, apesar disso, eu tento um pouco, mas eu fico... Quando o Oswaldo falou agora que eu falei, o culpado disso é o celular, e ele falou, mas a gente vai ter que se adaptar, porque ele veio para ficar. Eu falei, mas eu não vim para ficar, né? Porque eu sei que o meu tempo é finito, eu vou embora e esse mundo vai ficar aí. Então, com celular, com tudo. E aí, eu depois que eu falei isso para ele, eu falei, nossa, pensei comigo, falei, puxa, mas que resistência eu tenho a isso, que conflito grande é para mim isso, sabe? E eu fico pensando nisso, de adaptação, né? Se eu não estou sendo quase uma coisa que eu não quero, se isso vai fazer mal para mim, quando eu ouço as pessoas falando, não, porque eu sou militante, né? Não, mas agora nas eleições vai ter que aprender a lidar com mídias digitais, porque vai ser uma enxurrada de fake news e a gente vai ter que aprender. Eu falo, não vou, eu não quero, eu vou militar de outra forma. E aí, agora falando, não, mas o mundo é este que se apresenta. Então, eu fico nesse conflito, mas é um conflito meu, muito grande, sabe? Mas não é só seu, Carmen. O que eu estou propondo é que é um conflito nosso, da nossa era. Nossa, ainda mais
me permitam, com todo e o mais absoluto respeito, como gosto de dizer os profissionais da minha área, com respeito a todos, ainda mais nós, nessa idade, nessa faixa etária. Pois é, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando em que isso que vocês estão falando coloca em evidência Estou voltando ao conceito de eco, tá? Estou voltando à questão da operatividade do eco. Tá? Operatividade de quê, Marco? Não entendi. Do ECRO. Eco. Tá. É o conceito Não, inicial que ele deu e que você não assistiu, Márcia. Ah, então tá. Esquema conceitual, referencial, operativo. Tá. Sem problema, eu vejo depois. Então, a questão é a seguinte, quer dizer, voltando a essa situação de que o mundo interno para Pichon, na verdade, é um eco, um esquema conceitual, referencial e operativo. Tá? Eu enfatizo muito essa questão da operatividade, porque isso coloca uma questão importantíssima do ponto de vista da saúde mental. É que a nossa primeira ferramenta de adaptação é o nosso psiquismo. E isso sempre foi verdadeiro, tá certo? Nesse último século e meio, a partir do século XIX, com toda a emergência do conhecimento científico e das aplicações tecnológicas. Tá? Quer dizer, as pessoas que precisaram de começar a se adaptar ao telefone, ao fonógrafo, tá certo? À máquina de escrever, né? Ao automóvel. Né? Quer dizer, tudo isso são coisas que se apresentaram para os indivíduos e para a humanidade. E as pessoas tiveram que começar a se adaptar. Quer dizer, quantos anos levou para a gente poder assumir que era necessário usar um cinto de segurança dentro de um automóvel? Tá? Quantas pessoas morreram por falta do uso da capacidade de se adaptar a uma condição de segurança mínima ao estar transitando dentro de um automóvel. Né? Como é que foi toda essa questão de adaptação? Quer dizer, o problema do mundo digital é mais um fenômeno. Mas esse fenômeno aconteceu com o rádio, aconteceu com a televisão, né? Aconteceu com o cinema, aconteceu com a fita cassete, com o gravador de fita cassete. Quer dizer, todas essas situações tiveram presentes aí e as pessoas tiveram que incorporar essas inovações, né, em novas camadas de comportamentos, né, adaptativos, para poder viver nessa sociedade. Eu colocaria uma coisa muito diferente que eu acho, Marco, nisso que você está falando, é a velocidade dessas inovações, né? Isto é um fato. É uma realidade. É uma realidade, né? Então, isto, na verdade, eu estudei, já ouvi gente que entende muito falar, e para mim fez sentido, que o tempo de inovação tecnológica que a gente vive na contemporaneidade o tempo assim, né, a mudança, a velocidade da mudança, o nosso psiquismo, a maneira de trabalhar da nossa adaptação não acompanha. Talvez por isso seja mais difícil, né? Não sei, é uma suposição, né? E causa mais danos, né? Porque causa danos, né?
Assim, tem um monte de estudos que mostram, né, que o uso dessas inovações tecnológicas, elas causam uma mudança que pode ser danosa, né, para o psiquismo, enfim. Isso depende. Eu me lembro da reação que o meu amigo Guilherme Festa, que era um psicanalista argentino, teve quando ele estava na diretoria da Flapag e começou aquele conflito todo como é que chama, do Bainbrit, com aquela questão da vinculação da Sociedade Brasileira de Psicanálise e a tortura e toda essa situação. E aí ele, no centro dessa questão, ele virava para mim e falou assim: pois é, acontece que tem hoje o fax. Antigamente era só o correio. Então a pessoa escrevia uma carta, põe no correio, tinha o tempo do correio chegar, aí você lia a carta, aí você refletia sobre a carta, aí você escrevia uma outra carta e colocava no correio. E tinha um tempo até que a pessoa recebesse. E o ritmo era um outro. Hoje bate um fax e você é impactado imediatamente, e aí você manda um outro fax e o tempo encurta. E isso nós estamos falando do fax, porque o fax já acabou, né? Tá certo? Agora é o WhatsApp, na mesma hora. Uhum. Você tem um PDF, ou você faz uma ligação via Zap, né? WhatsApp. E o conflito está imediato e tem pouco tempo para elaboração. Tudo bem, mas não tem diferença nenhuma disso para o cara que no século XIX teve que transitar da carruagem a cavalo para um automóvel que Eu acho que a diferença... uma velocidade incrível de 20 km por hora, entendeu? A diferença é o tempo e a fantasia do ser humano que o outro vai me responder imediatamente ao receber meu WhatsApp. Eu acho que a gente tinha que pensar que diferenças isso traz para o mundo das relações, porque eu acho que é isso que a Carmen está trazendo com clareza, porque as inovações tecnológicas, elas são inexoráveis, elas vêm, a gente, né, veio à luz, depois, é muito engraçado, essa minha casa da praia, ela não tinha luz lá, era um lugar, era um buraco, assim, tinha 5 casas, e não tinha luz. Então, a gente usava lampião, portanto, não tinha luz, portanto, não tinha televisão. Isso quando meus filhos eram pequenos, não é há tantos anos assim, há 30 anos atrás. Então, a solução, não tinha televisão, a gente sentava na varanda para conversar, as crianças brincavam o dia inteiro, porque elas não iam para frente de nada, ver nada, porque não tinha. Né? Então, era uma situação. Quando veio a luz, tinha gente que era contra a luz, não queria a luz lá. Ah, mas o céu, a gente não vai ver mais esse céu a hora que tiver poste. Eu, que era da cidade grande, louca pela luz, né, gente? Eu tinha uma geladeira querosene que eu abaixava e levantava. Eu tinha 30 anos, mas tudo bem. Eu abaixava e levantava para ver se a chama estava acesa, porque se a chama apagasse, estragava tudo que estava lá dentro, em 2 minutos. Então, assim, eu passei lá por essas coisas lentas, pelas mudanças lentas, que eu acho que o Marco está trazendo desse cara, que ele falou isso, entre uma carta
tinha uma expectativa de, ai, será que vai me responder? Não vai, se me responder isso, se não me responder aquilo. Hoje, eu acho que o que mudou muito na nossa vida é a noção do tempo e do espaço. E como é que isso influencia nas nossas relações. Por exemplo, os meus 3 filhos fizeram intercâmbio. No primeiro, não tinha nada, não tinha fax, era carta, 10 dias. E tinha telefone, que era caríssimo, então só se falava de 15 em 15 dias. Quando o segundo foi, já tinha fax. E quando o terceiro foi, já tinha e-mail. Isso em 3 pessoas com diferença de 3 anos e de 5 anos de diferença de idade. Então, tem uma aceleração que a tecnologia traz, e a minha questão sempre é: como é isso em termos relacionais, vinculares, afetivos? Adaptativos. Eu queria até contar uma coisa, que outro dia eu fiz um atendimento de uma moça de 30 anos e que ela estava me contando como que é a relação dela com a namorada dela, né? Que ela fica vendo se a namorada está online, se vai responder para ela o Zap, se não vai, e a namorada também faz isso com ela. Olha a coisa maluca, né? Porque elas estão lá no Zap, mas uma ou está respondendo uma outra. Então, aí entra a questão do ciúme, por que não está respondendo para ela se está online? A situação que ela me contou foi extremamente interessante desse ponto de vista, né? De que antigamente você se afastava e você ficava afastado, você não sabia o que o outro estava fazendo. Hoje você controla o outro pelo próprio... Controla. A fantasia de controle é enorme. E quando termina e fica sabendo pelo Instagram, o restaurante que foi com um novo parceiro, gente, isso em termos relacionais, emocionais e afetivos é uma mudança enorme, enorme. E tem, eu não sei se todo mundo aqui viu aquele filme... É a questão humana. Então, aí tem aquele filme, O Dilema das Redes, não sei se todo mundo aqui viu, que trabalha justamente com essas questões dos dilemas humanos, aproveitando esses impactos dessa inovação tecnológica, dessa tecnologia, para controlar justamente os indivíduos. Eu acho que é isso mesmo, viu, Regina? A minha questão era essa que você colocou. Eu acho que a sua questão é a mesma da minha. É a questão, a gente se adapta tecnologicamente, é inexorável. Tem que ir no banco tirar dinheiro, tem que aprender a mexer naquele troço, sim, apertar o botão certo, ter a senha, né? Você faz isso, você aprende, né? Agora, o que eu sempre penso é nessas questões, né, relacionais, que eu acho que cai nessa coisa, ou uma adaptação produtiva, criativa, né? Por exemplo, lá na minha casa lá, eu quase não vou, então eu não tenho rede de Wi-Fi. Solução: fizemos alguns churrasquinhos lá com os vizinhos, amigos dos meus filhos, ninguém estava no celular, porque não tinha Wi-Fi, não tinha rede. Ninguém estava no celular. Ficava a tarde inteira comendo churrasco e conversando. Entende? Então, vê se as crianças pediam celular. Nem pediam. Nem tem televisão. Que bom que vocês tiram dinheiro para carne, hein, Regina? Não, essa parte eu não gostei. A gente fez uma vaquinha, mas eu não fiz nada, viu? Essa foi parte eu não gostei. Foi tudo no rachuncho, Ana. Foi tudo na rachadinha. Tá bom. Mas isso é uma sorte mesmo. Eu queria ouvir mais pessoas. Tem gente que está muito calada. Eu queria falar, então, que assim, essas questões estão
estão sendo trazidas, eu acho que a gente não tem muita solução, muita resposta. Mas eu estava pensando que, por outro lado, é uma boa oportunidade para a gente aprender écro, né? Quando a Regina contou o caso da luz, que você tem pessoas que ficaram alegres e outras reclamaram, né? Me veio a ideia do pensamento progressista e o pensamento conservador, né? Qual a raiz? Isso. Né? E acho que nós aqui, de modo geral, tirando algumas exceções, se a gente considerar o écro como o nosso mundo interno, né, um mundo de experiências, eu, pelo menos, posso dizer que a maior parte da minha vida eu vivenciei experiências onde as mudanças eram muito mais lentas, né? A realidade se transformava de uma forma muito mais lenta. Então, eu diria, é um pouco com esse écro meu, que foi construído dessa forma, que eu tenho que ver essa nova realidade, como é que eu vou me adaptar a ela. Porque uma coisa eu tenho certeza, e quem tem criança pequena, eu tenho um neto de 18 anos, que ele não está preocupado com a velocidade das transformações. Entende? Quer dizer, ele já está adaptado nisso. Quer dizer, o écro dele, eu diria, né? O mundo interno dele já foi construído numa outra dinâmica de tempo e espaço. Quer dizer, aqui eu estou com a minha hipótese, né? Então, é assim, eu tenho, e acho que cada um de nós, pensando no conceito de écro, né? Temos uma dinâmica particular de tempo e espaço que foi adquirida em outras ocasiões, mas é com ela que nós, hoje, temos que enfrentar essa realidade, né? Então, é como se a gente tivesse submetido a um desafio, né? Quer dizer, nós temos que... Lógico que nosso écro sempre se atualiza, essa é a ideia, né? Se é que a gente quer... Operativo, né? Isso, se é que a gente quer ficar operativo ou resolvemos ficar conservador, né? Nesse sentido, que não precisamos mudar muita coisa. Nesse sentido... Aquele caso daquela criança de 3 anos que se entrega para ela um quadrinho com uma fotografia e ela fica querendo passar o dedo para ver se muda, né? Quer dizer, já é uma outra referência que ela está usando para ver uma fotografia num quadro, né? É isso que eu acho que seria interessante. Está sendo uma boa oportunidade para a gente poder identificar e perceber, afinal de contas, o que é esse éco, né, que a gente está falando. Nesse São caso, os esquemas que a gente vai adquirindo. Tem outras situações onde, por exemplo, o fato de ter vivido em outras épocas, por exemplo, eu trabalho com Word, muito com Word, mas eu tive uma vida muito ligada à gráfica. Então, a gente tinha o cut e paste na gráfica. Você pegava textos que estavam compostos em filmes, você recortava aquilo com estilete, colocava em cima de um suporte e pregava aquilo com durex, né? Então, a gente vivenciou em gráfica esses recursos. Ou quando você tinha que editar um texto e depois, a um certo momento, você tinha que modificar e você ia com a tesoura, cortava e colava um outro texto ali naquele lugar para substituir um texto que você não gostou, né? Então, essas eram as práticas
os recursos que você tinha naquela época. Aí você chega no Word e você tem que fazer o cut and paste, né? O cut and paste é análogo àquilo que a gente fazia, só que de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz. Quando você faz essa mudança, o texto novo já está formatado, né? E é interessante, porque aí vê-se uma interação de outra natureza. Quer dizer, a experiência do passado te ajudando a trabalhar com o novo recurso atual, né, com a modernidade. Né? Aí são esses esquemas conceituais, né? Isso, o mesmo conceito, né? É o esquema conceitual que você já adquire, você vai tentar... que o conceitual você não conceituou. No exemplo que o Marco falou de cortar e colar, né, no fundo, não por acaso, o nome desse processo, né, continua ainda, cortar e colar, né? Ou seja, o cut é cortar, então não mudou, né? E só o jeito de fazer é que mudou. Então, detalhe interessante isso. Até além do cortar e colar, você tem o jogar na lixeira. Também. Quer dizer, A lixeirinha está lá, né? A lixeirinha está lá, né? Mas é híbrido, porque também tem deletar, né? Deletar não tinha, né? Antes disso. Era deletar, agora é meio que, tem, né, eliminar, apagar, né? Agora elimina, né? Deleta, cancela, né? O delete já é da era de informática, né? Não é da era da imprensa. Exatamente, Essa era aí eu participei aí desse cortar e colar, eu também vivi isso. Mas é híbrido, né? A gente talvez... Mas são esquemas conceituais anteriores que também precisam ser conservados porque ajudam a gente a progredir, né? Você entende o conceito, tem a referência e opera com a presteza nova, com os instrumentos novos que você tem, né? Pois Fala, Márcia. Não, eu cheguei tarde, não sei se essa minha dúvida foi alguma coisa já falada no momento em que você apresentou o conceito. Mas eu sempre que penso nessa questão da adaptação e nessa questão de você, como vocês estavam falando agora, de você ter um conceito a partir da experienciado, aquilo que você viveu, aquilo te ajudar a enfrentar situações, desafios novos e você ir trazendo para a sua realidade, eu fico imaginando se isso é possível também em momentos de rupturas mais efetivas de vida. Por exemplo, no caso de uma morte, você tem uma realidade, uma nova adaptação que também é diferente de uma questão tecnológica, mas é uma adaptação de vida, é uma adaptação que me parece com menos opções, me parece não, elas têm menos, ela é de menos opção. Eu não posso não usar, eu posso não usar. Eu, por exemplo, não tenho rede social a não ser o WhatsApp. Eu posso fazer isso, eu escolhi isso. Tem situações de vida que você não escolhe. Você é forçada a viver aquilo e essa adaptação tem que acontecer, porque é uma questão de sobrevida, é uma questão de você continuar vivendo. Então, essa base conceitual também te ajuda nisso? Isso também, essas adaptações... Eu acho que te ajuda. Porque você, né, por exemplo, o conceito de morte. Em algum momento da sua vida, você teve essa experiência com alguém. Né? Eu, por exemplo, comecei a perder pessoas que eu gostava desde 4 anos de idade. Então, são esses os conceitos de referência. É claro que com esse conceito aos 4 anos, eu não conceituava, só percebia. Memorizou.
Só Não, memorizou. experienciava, né? Eu acho que era uma coisa de você viver, de alguma Mas forma. aí você vai elaborando, porque eu acho que a gente tem as vivências, o que faz a vivência virar experiência é pensar sobre ela. Eu acho que a gente tem vivências. Se a gente não se debruça sobre essas vivências, eu não sei se elas viram conceitos, referências, entendeu? E ajudam a gente a operar. Entendi. Então, você está falando na hora da tristeza, né? De quando você não espera ou não quer aquilo e aquilo acontece. Ali, naquela hora, você cata todos os recursos, não é? Vocês não acham, não? E eu acho que é diferente dessas adaptações todas outras que a gente estava, que vocês, né, Porque estavam falando adaptações tecnológicas não, entendeu? É. Você pode ficar com raiva do seu celular, mas ele é um celular. Ele não E te tem coisa... responde. Ele... Não, e você, de alguma Agora, forma, você fica com também raiva escolhe. de uma pessoa. De alguma forma você escolhe, né? Acho que é diferente. Você pode ficar com raiva da pessoa pelo celular. É o meio, né? Não, às vezes, né, a gente está mexendo, né, com o computador assim, o negócio cai, não é? Você fica com aquela raiva, né? Você até briga com, né, com o bicho. Ai, que coisa! Mas é diferente. Eu acho que quando a gente chegar nessa questão dos vínculos é que o bicho pega para mim. Só complementando, você comentou, trouxe o negócio da experiência da morte, né? E esse período que nós estamos passando agora está colocando bastante em xeque os conceitos anteriores que tinha morte. Então, muita gente vai ter que reavaliar o conceito de morte após pandemia, porque tinha todo aquele ritual de fazer o velório, né, que elaborar o luto, etc., né? E para muita gente, nessa pandemia, o velório não foi possível ser feito, né? Então, a gente até já discutiu num tempo passado o assunto. Então, é outra adaptação que ocorre, ou seja, nós estamos em constante evolução, nunca para. Nós nunca somos o mesmo, né, de que a gente foi um segundo atrás, sempre tem mudança, né? Que as sinapses mudam, as células morrem células, nascem novas células, tem um monte de... Eu não sei se é o conceito se a gente vai criar um outro conceito. O que eu acho é que então vai se conversar mais sobre... Quanto à morte, o mundo digital, eu prefiro a expressão mundo digital do que propriamente tecnologia, embora estejam correlacionados. O mundo digital trouxe algo com relação à morte que não existia antes, ou não existia dessa maneira, que é todo aquele material eletrônico de sons, imagens, textos que a pessoa deixa ao falecer. O direito está discutindo isso, essa herança digital, essa herança eletrônica. É uma das questões relativamente à morte que o mundo digital traz. Porque o mundo digital, essa era digital, além da questão da velocidade, que ela é mais veloz do que as transformações anteriores... Por exemplo, o mundo digital pode fantasiar que as pessoas não morrem, porque elas continuam... Por exemplo, isso já começou a ser debatido na área do direito. Esse é um Aí você vai tendo a voz da pessoa. Você continua tendo a voz da pessoa. Já imaginou? É algo totalmente inédito. Voz e imagem, né? Não é só voz, voz e imagem. Voz e imagem, voz e imagem. Então, voltando aqui, acho que esse conceito de adaptação é realmente, como comentou o Milton, é um momento histórico que nós temos para... Como a antropologia vai lidar com isso. E tem um caráter universalizante, né? Ela tem um caráter universalizante, esse mundo digital, do que as tecnologias anteriores. De repente,
dá um problema lá no Facebook e o mundo para. Você imaginou um negócio desse? Então, o caráter universalizante da era digital, junto com a velocidade, são características próprias do mundo digital, da era digital, que nós temos que enfrentar o desafio, como disse o Marta, você está querendo falar? Eu não sei se está Sim, com sim, medo. estou sim. Mas essa fala do José Paulo, né, que nós temos que enfrentar, pegando o finalzinho da fala do José Paulo, que a gente tem que enfrentar essa realidade do mundo digital, né, de forma a ser uma adaptação ativa ou a ser uma adaptação passiva, né? Tem que ser ativa, né? Justamente. Porque quando a gente começa a dialogar aqui no grupo sobre a aceleração da tecnologia que a Regina trouxe, né? Aceleração da tecnologia e os vínculos e os afetos, né? E o que eu tenho, que me vem à mente, né, nesse momento aqui, nessa conversa boa que a gente está tendo, tão rica, é que o tempo da comunicação em grupo, especialmente, né? E não só o tempo da comunicação em grupo, mas nas redes sociais, o tempo é bem diferente, né? Eu sinto, nesses últimos anos, o quanto que conviver, trabalhar em grupo é muito mais trabalhoso, muito mais complexo e lento do que mandar um zap, né? Então, eu acho, assim, o que me vem como que a gente consegue pausar esse mundo digital, né? E outra coisa, esse mundo digital, ele está tão rápido, os sistemas são tão demandados por atualizações, por quê? Né? Follow the money, siga o dinheiro, né? E a pessoa humana? E a pessoa humana que está sujeito a esse mundo digital, que precisa sobreviver, precisa existir, inclusive precisa existir afetivamente também. A gente também troca muitos afetos no mundo digital. Muito, sem Mas dúvida. como não ser dominados por essa lógica da atualização a todo tempo? Então, assim, para terminar, eu acho que como que a gente dá limite, considerando que nós somos seres sociais, considerando que nós somos seres de afeto e que isso implica em complexidade e lentidão e cuidado e atenção. Como que a gente faz isso num contexto de violência digital? Ou seja, como que a gente continua se humanizando, ou a possibilidade de humanização, com tanta violência digital? Amei violência digital, nunca tinha ouvido, Marta. Amei esse termo, violência digital. O mundo digital tem um viés violento muito forte. Maria Lúcia. Maria Lúcia está caladinha até agora. Estou ouvindo e pensando, e vivendo tudo isso. Com a gente também seus pensamentos. Não, eu estou ouvindo, estou vendo o rolo que a gente está. E que rolo, viu, Maria Lúcia? E que rolo. Que rolo. É muito interessante, é apaixonante, mas é muito difícil, porque a gente tem uma função nisso aí, né? A gente tem um processo afetivo nisso, a gente tem uma necessidade de sobreviver financeiramente e de cuidar dos dependentes. Como é que a gente funciona nisso? O quanto a gente vai ter capacidade de coordenar tudo isso para a nossa solidariedade, sei lá, para a nossa condição de sustentar os nossos dependentes e os nossos afetos. Estamos lá, estamos junto com vocês, vivendo tudo isso.
Nesse sentido, eu queria dar um depoimento que vai contra o que vocês estão falando da questão digital como algo negativo. Para mim, eu estava num isolamento total até antes da pandemia, e a partir do digital é que eu comecei eu tinha um grupo de pessoas que eu via esporadicamente, presencialmente, e depois da pandemia eu entrei neste grupo, eu entrei num outro grupo, eu estou fazendo atendimentos digitais para pessoas, e eu acho que eu estou, de alguma forma, contribuindo com essas pessoas. Aí eu queria relatar uma questão da morte, como que o Zé Paulo falou, né? Eu conheci uma pessoa digitalmente, através até do grupo do Marco, lá eu conheci uma pessoa, a gente teve uma relação muito interessante de conversas e tudo mais, e essa pessoa morreu. Para mim, foi muito, muito triste. E depois disso, não só depois disso, porque teve um outro amigo que morreu, que no Facebook vem assim, tal pessoa curtiu isso. É uma pessoa que já morreu. É uma coisa que é muito interessante vir essa mensagem, né? Vem uma postagem e tal pessoa... uma delas é uma pessoa que já morreu há 2 anos, até. Mas eu só estou trazendo mais coisa porque, ao contrário do que a Carmen diz, eu não sei, para mim, o mundo digital ele é muito rico, depende de como a gente se interage com ele, viu, Carmen? Não há dúvida, o mundo digital é um universo, assim que eu vejo. É um universo, tem tudo. Tem a maior diversidade possível, de todas as formas, negativa, positiva, neutra, odiosa, tudo que é humano está no mundo digital. Sobretudo, inclusive, as relações de poder. Acho que esse que é a minha questão principal. É a questão do poder. Essa é a questão. A questão do poder sofre uma alteração profunda no mundo digital. Mas então, eu acho que ninguém discute que tem coisa boa e ruim. Eu acho que o que a gente coloca, eu entendi muito o que a Marta falou, no sentido de como que a gente acaba trazendo, aproximando determinadas rotinas e determinadas situações que o mundo digital impõe, essa velocidade, essa necessidade constante de você estar se atualizando, você acaba trazendo isso para outras relações, e relações que não necessitam ou não estão vinculadas a esse mundo digital, acabam sendo impregnadas dessas características. Então, você fica mais impaciente, você quer as coisas com mais pressa. Então, eu acho que a gente acaba, e eu acho que, e foi isso que eu entendi, se contaminando na relação em que você não está sendo atravessado por essa questão tecnológica, mas você acaba trazendo para a relação as vivências que você... o ritmo, né? Que é a questão do próprio tempo do mundo digital. Esse tempo acaba sendo mais imperioso na tua relação de trabalho, na tua relação com as pessoas. Eu sinto muito isso também. Eu acho que a gente acaba sendo mais impaciente até com as coisas, não sei. Eu acho que o desafio é essa dialética. Exatamente. Eu acho que hoje em dia o ritmo quem dá é a máquina, né? Essa é a questão, né? A referência, me parece que esta invasão tecnológica, eu gostei do violência digital nesse ponto, né? Porque isto foi uma violência que aconteceu e acaba sendo o referencial de tudo, né? Então, esse ritmo, o e-mail mesmo, né? E no mundo do trabalho, isso é absurdamente forte, porque as pessoas mandam um e-mail e elas querem imediatamente ter a resposta, como se não tivesse o tempo de pensar, processar, procurar outras pessoas para ver. No próprio WhatsApp, né? Te mandam uma mensagem e, assim, se você demora, pelo menos acontece comigo, se eu demoro para responder, e eu tenho feito esse exercício de demorar, porque a pessoa pergunta uma coisa, eu vou ter que falar com outra, não sei o quê, tarará. Então, eu falo assim,
daqui a pouco eu te falo, sei lá, uma coisa assim, porque, vai demandar uma série de processos que não são tão rápidos, né? E que a máquina acaba colocando como referência. Eu acho que o meu incômodo é muito mais esse. Mas também tem isso e tem o que a Ana trouxe, que eu concordo, e a pandemia trouxe também essa abertura possível para pessoas que estão isoladas se relacionarem com outras pessoas. Isso é uma riqueza do mundo digital. Sim, sim. Então, eu acho que são é muitos isso aspectos, que a gente tem que conversar. Eu acho que são muitos aspectos. Sem demonizar nada, né? O bom e o ruim estão no mesmo lugar. Misturado, estão juntos e misturados, né? Tudo misturado. E como a gente vai... Como lidar nas diferentes também momentos do ciclo vital, né? Que eu acho que é o que a Maria Lúcia fala, que ela fica ali escutando, percebendo, né? Porque é um momento que, às vezes, a gente está cheio de questões e as outras pessoas... Esse grupo aqui é um exemplo claro, né? Quer dizer, nós temos gente de São Paulo, sim, nós temos Gramado, nós temos Valinhos, nós temos Rio, né? A gente tem Atibaia, né? Olha só que coisa interessante. Eu ia tocar nesse assunto, sim, realmente. Né? Eu ia tocar nesse assunto, realmente interessantíssimo isso. Muito curioso. Como que aproxima pessoas que jamais se aproximariam se não fosse essa possibilidade. Sim, isso é maravilhoso, isso é ótimo. E a pandemia, eu acho que ela trouxe todas essas questões. A pandemia acelerou o que vinha num certo ritmo, já veloz, foi ainda acelerado muito mais pela pandemia. Bem, eu queria pedir o seguinte, nós estamos aí um pouco mais de 5 minutos. Vamos fazer uma tentativa de levantar o que foi importante dessa reunião? Tipo uma síntese? Aquilo que estou exatamente uma síntese. Eu estou propondo que a gente pense das coisas que a gente falou, o que ficou como mais importante. Eu fiz umas anotações aqui. Progressista, conservador, tempo, espaço, vínculos e relações, mundo digital, virtual, mundo veicular, relacional, mundo real. Para mim... Notei essas coisas para pensar, para relacionar, com eco. Para mim, o que ficou bem claro foi justamente isso que o Marco acabou de dizer, né? Da importância e assim, a facilidade com que está trazendo para que a gente possa se adaptar para um novo mundo que está ainda por vir ainda. Já está começando, mas tem essa pandemia, ela teve essa função de fazer com que as pessoas, consciente ou inconscientemente, mude de uma forma mais acelerada do que mudaria se não houvesse essa parte digital, esse mundo digital. Eu posso fazer uma pergunta, então? É porque escapou dessa pergunta a hora que eu estava vendo aqui. A adaptação ativa, ela é equivalente à produtiva? E aí tem a funcionalista, que seria equivalente à passiva? É isso? A produtiva exige um objeto, né? A adaptação ativa é uma mútua modificação entre o sujeito e seu meio. Quer dizer, o sujeito não só
se muda para se adaptar ao meio, mas ele muda também o meio, para fazer o meio se adaptar a ele, entendeu? Tá, São entendi. os dois caminhos, Tá, ao mesmo tempo. tá. E a funcionalista não, né? A funcionalista está voltada sempre à adaptação do indivíduo ao meio. Tá. E também é objeto, aí tem que colocar um objeto, né? Sim. Acho que o meio inclui o objeto. Sim. Não tem um movimento do sujeito mudando o meio. Tem o sujeito se mudando para se adaptar ao meio. O meio, numa visão funcionalista, ele é imutável, É estático. estático. Mas vamos lá. Eu gostaria de fazer. Eu entrei um pouco tarde, mas eu me lembro um pouco dessa discussão do ECRO, né? E eu fico pensando que até uma palavra que a Carmen falou, né? Quanto essa palavra não faz parte de um ECRO que a gente tem, né? Desse esquema referencial aí conceitual, referencial operativo. Por exemplo, a palavra produtiva, né? Produtivo está muito ligado a um modelo capitalista, né? Que tudo é produção. Né? Então, é bem interessante a gente pensar como a gente acaba formando a gente acaba no nosso adaptação criativa ela é melhor, né, Ana? Adaptação criativa ela é melhor que produtiva. Mas eu tô pensando que o nosso ECRO fica baseado nestas coisas, né? Como esse modelo capitalista está dentro do nosso esquema. Sim, isso mesmo. E que, na verdade, e eu acho que, e aí eu continuo, então, o que a Ana falou, eu acho que faz uma ponte na minha cabeça que é uma coisa que me incomoda muito, né, nesta inovação digital acelerada e etc., este pano de fundo capitalista, né? Eu, nos meus estudos, eu vejo que isto é sempre motivado por uma aceleração da produção, né? E isto me incomoda profundamente. Então, realmente, este é o meu ponto, do controle, da exploração do trabalho, né? Então, quando o meu referencial, Ana, vem mesmo todinho quando eu falo nisso e pego e resisto nisso, hoje, principalmente para mim, fechando, essa questão mais importante que eu vi, né, sobre entender esta adaptação ativa e essa adaptação funcionalista, né, dentro desse conceito de eco e etc, ecro, e é isso que para mim ficou muito forte. Estou ansiosa para a próxima aula aí. Deixa eu colocar uma questão. Em novembro, o segundo sábado é o dia 13 e o terceiro sábado é o dia 20. O que vocês preferem, 13 ou 20? Eu 20 não vou poder, acho. No princípio, dia 20 eu não posso. Para mim é indiferente. Pode ser dia 13, então. Para mim também é indiferente. Para mim é indiferente. Pode ser um dia ou outro. Nossa, tem muita gente neutra nesse grupo, hein? Não, os meus compromissos de Podia sábado... fazer dia 13, dia 20 acho que é feriado. Acho que 20 é feriado, né? Dia da consciência negra. Isso, dia 20 é feriado, mas... Vai ter militância, vai ter militância. Eu prefiro dia 13. Dia 20 é dia de manifestação da consciência negra. É dia de militância, é isso aí.
Então, fechado, Tá. dia 13? Então, fechamos dia 13? Fechamos. Obrigada. Sim. Fechamos. Tá bom, tá ok. Então, nos vemos no dia 13. Ou Ok. na Ou segunda-feira. segunda. Mas quem é de segunda, segunda. De segunda a sexta, ok. Tchau. Regina, você já está Que no bom Rio? que eu não, Tchau, que tchau. bom que eu não perdi hoje. Estava com medo de não conseguir vir. Já está no Rio, Regina? Tô. Legal. Eu estava lá para perto de Macaé. Tá bom. Beijo, Tá bom. gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, abraços Tchau, a tchau. todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, bom Abraços domingo. virtuais e carinhosos. Obrigada.